Pessoal, nós estamos dando início com esse capítulo 11, né, que é Roma Antiga, ao quarto bimestre. Olha só, tá acabando o ano, né? Tá acabando o nosso ano, né? E a gente vai fazer esse resto de ano nesse sistema, né? EAD, vai ser dessa mesma forma. Então, vamos nos empenharmos aí cada vez mais para nós conseguirmos chegar lá no final do ano bem, né? De uma forma satisfatória para todo mundo. Hoje, pessoal, na semana passada a gente parou aqui na página 217. Vocês estão com um livro aí de história em mãos? Vamos dar início. A gente está falando, a gente falou Aqui. um pouquinho sobre Sim. monarquia, né? A gente falou um pouquinho sobre monarquia na semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre república. Lembra lá que tinha 3 fases importantes, né? Na Roma Antiga, né? Monarquia, república e império. E hoje a gente vai falar um pouquinho da república, né? Do período republicano. Lembrando que a monarquia, pessoal, a gente viu, né, na semana passada que não durou muito tempo, né? E vamos retomar aqui, vamos relembrar um pouquinho. Período monárquico, com processo de crescimento e urbanização de Roma, divergências, rivalidades surgiram entre 2 classes sociais. Os patrícios, né, que era a classe mais importante, né, na escala social, a classe mais importante, né, que tinha nessa época em Roma, onde eram os grandes proprietários de terras, né? Boa tarde. Bom dia, né? Os grandes proprietários de terra, né? E os plebeus, né? Era uma outra classe, eram pessoas menos abastadas. Então, essas 2 classes sociais. Os patrícios eram grandes proprietários de terras que poderiam servir o exército, bem como atuavam diretamente na política, podendo ser senadores. Já os plebeus, em sua maioria, eram camponeses que trabalhavam nas terras dos patrícios, vivendo apenas de sua subsistência. Eram bastante explorados e não possuíam direitos políticos, tá? Então, isso daí a gente viu na semana passada, né? Que foi o período da monarquia, tá? Qual era o papel do Senado? O Senado romano tinha grande influência na sociedade. Tinha origem patrícia, tá? Então, os patrícios eram os senadores, né? Que era a classe social mais importante, né? As pessoas mais ricas, né? Da sociedade de Roma. Roma republicana era a principal estrutura política, sendo um órgão fiscalizador e legislativo. Cabia aos senadores fiscalizar os magistrados e desenvolver a política interna e externa para Roma. As principais decisões importantes do cotidiano romano dependiam diretamente dos senadores, tá? Então, na Roma, né? Pós-monarquia, Roma republicana, era um colegiado, pessoal, dos 30 mais ricos patrícios, né, da sociedade. Então, eles formavam meio que um colegiado, e ali eles decidiram o que ia acontecer na cidade, tá? Então, sempre lembrem disso, tá? Então, quem está com o livro aí, vamos começar a falar sobre o período republicano. Página 217. Está todo mundo com o livro? E aí, Guilherme, tudo bem? Oi, professor, desculpa aí o atraso. Não, imagina, que isso, está tranquilo. A gente nós estamos começando agora. Pode ficar tranquilo. Pega o livro, Guilherme. A gente vai começar a falar da onde a gente parou, tá? De onde, né? A gente parou na última semana, que foi o período republicano. Estava só fazendo, dando um resuminho do que a gente falou na semana passada. Página 217. Vamos lá, todo mundo?
Alguém quer ler para mim? Eu. Eu quem? Fala o nome aí. Eu, a Camila. Camila, então, deixa a Camila ler. A Camila lê um parágrafo e aí depois a gente vai explicar. Ó, lê essa parte, Camila, que fala período republicano, romano, 509 a.C. a 31 a.C. Pode começar. Tá bom. Ler até o final ou vai parar em Pode algum ler até o final. parágrafo? Pode ler até o final. Período monárquico em Roma foi fruto do fortalecimento da classe social dona da maioria das terras cultiváveis. Os patrícios, isso. Os patrícios que organizam um golpe derrubando o último rei romano, Tarquínio o Soberbo. Nessa fase, houve o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma. O Senado, composto pelos próprios patrícios, os plebeus, pequenos proprietários, camponeses e artesãos. Nesse contexto, Professor? eram... Desculpa, o Rafael falou que tá com o computador da amiga e tá sem o microfone. Então, fala pro Rafael acompanhar. Fala para ele acompanhar só, tá bom. E depois ele assistir a live também, depois na plataforma. Não tem problema, tá? Pode continuar. Tá bom. Camila, né? Camila. Eram dependentes dos patrícios, não tinham participação na política. Essas duas classes sociais, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos, o que gerou muitos conflitos sociais. Os escravos eram minoria em Roma. Minoria em Roma. Na primeira fase republicana, só existiam escravidão por dívidas. Os patrícios organizaram um novo sistema político, conhecido como república, no qual o poder não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social. Opa, obrigado, Camila. Ó, pessoal, então, o que é importante que a gente pode tirar daqui, tá? Dessa parte que a Camila leu, do período republicano. Que teve uma mudança, né? De um sistema organizacional, né? Político. Passou de uma monarquia, tá? Onde o poder era centralizado, como a gente vê, né? Na maioria das civilizações, né, que a gente estuda, tá? Para uma república. O que seria isso? É um colegiado, né, da principal classe social na época, que eram esses patrícios, eram as pessoas mais ricas, que detinham o maior número de terras, tá? E eles fizeram um colegiado, né, entre os 300 maiores, mais ricos, mais importantes patrícios, tá? E ali eles decidiram o futuro, né, as decisões que eles iam tomar em Roma. Se Roma ia ocupar algum território, ia guerrear, enfim. Eles tomavam as mais importantes decisões, né? Nomeavam uma pessoa, mas as decisões sempre passavam por esse colegiado, tá? Que é essa fase da república, tá? Quando a gente fala em república, vamos lembrar aqui do Brasil. O Brasil não é uma república, tá? O Brasil ele é comandado, né? Um sistema presidencialista, mas existe um colegiado, né? Que toma as decisões aqui, né? Não, o presidente ele não manda sozinho. Tem o Senado, tem o Congresso Nacional, tá? Então, é um colegiado, né? E o poder ele não é centralizado, né? Da mesma forma que a gente pode colocar em Roma, tá? O poder não é centralizado. Então, os senadores, né? Os patrícios, né? Que eram as pessoas que eram mais influentes, né? Que
tomavam as principais decisões nessa época aí em Roma, tá? E aí, pessoal, nessa mesma época começou a gente percebeu aqui no finalzinho dessa parte que a Camila leu, que vai haver uma divergência, porque a outra classe, que é os plebeus, né, queriam participar mais, né, queria ter uma participação um pouquinho maior nessa sociedade, tá, de Roma. E aí a gente vai perceber que vai haver algumas mudanças, né, ou início de até um conflito aí entre essas duas classes. Alguém quer mais ler? Alguém mais quer ler, né? Sim ou não? Eu. Eu? Maria Luísa? Pode ler, pode ler. Só poderia falar a página porque eu tô meio Ó, perdida, página por favor. 217, A naquele tópico página é a 17. 217, naquela parte que fala assim, organização política. Achou? Achei. Tá, pode começar. As estruturas políticas montadas pelos patrícios na Roma republicana atendiam às necessidades de manutenção do poder e dos privilégios desse grupo social. Ou seja, o objetivo dos patrícios era controlar a política para manter a economia voltada para eles. Nesse contexto, foram estabelecidas 3 estruturas: o Senado, as Assembleias e as Magistraturas. Tá, continua Maria Luísa, esse no Senado para mim, por favor. Aí depois a gente deixa outro ler. Tá. O Senado, principal estrutura política da Roma republicana, era composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados e desenvolver a política interna e externa de Roma. Também elaborava leis que deveriam ser cumpridas, além de decidir as entradas nas guerras, bem como as possíveis decretações de paz. As finanças eram também responsabilidade do Senado, que devia controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir as relações comerciais, autorizar a construção de obras públicas, entre outras funções. Tá, então, pessoal, obrigado, Maria Luísa. Ó, então, pessoal, olha só a importância do Senado na República, né? Professor, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Professor? Tudo bem? Oi, Professor? Rafael. Oi. Ah. Oi. Eu pedi pra minha amiga pegar o fone aqui. Pronto. Tá bom. O que acontece? O Senado, pessoal, é a parte muito importante, tá? Na Roma republicana, tá? Porque a centralização do poder, tá? A gente pode colocar até que uma certa democracia em uma determinada classe social, tá? Que eram os patrícios, tá? Existia um colegiado de 300 patrícios, né? Os mais importantes, e eles decidiam o futuro de Roma, tá? Tanto como vocês puderam perceber que nessa parte que a Maria Luísa leu, o futuro interno, tá? Onde haviam as estruturas, né, que estavam sendo praticadas em Roma internamente. Quando a gente fala internamente, construção de obras públicas, tá? Como pontes, como monumentos públicos, tá? Como também externamente, tá? Como entrada ou não em guerra, em conflitos, tá? A organização também interna de militar, né? A gente pode colocar assim, tá bom? Então, isso era acerca do Senado, tá? O Senado tinha essa importância de organizar o Estado interna e externamente, tá bom? Quem quer ler para mim a parte das assembleias? Alguém?
Professor, eu quero ler a parte das assembleias. Pode ler? Pode ler, Rafa, pode ler. Então, aos poucos houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões. Embora houvesse participações dos cidadãos humanos em todas as assembleias, o mais rico continuava tendo mais influência. As assembleias eram três: centuriata, tribal e plebeia. Cada uma delas era composta por uma classe social, cabendo às classes mais ricas as decisões mais importantes. Pode continuar, Rafael. Lê para mim a Centuriata. Aí depois o outro amiguinho lê. Assembleia centuriata. Atendimento a uma classe social importante em Roma, pois os militares ganhavam mais destaque à medida que os processos expansionistas romanos se consolidavam. Cabia a essa assembleia votar pela declaração de guerra ou paz, bem como eleger cônsules, tribunos e pretores. Assim como na própria sociedade romana, a Assembleia Centuriata se dividia de acordo com a riqueza dos militares. Havia 5 classes militares diferentes, organizadas em 193 centúrias, formada por 100 militares a cada cidadão militar tinha direito ao voto individual. Ao final, a maioria prevalecia e o voto da centúria era estabelecido. Tá. Pessoal, ó, vocês percebem? Obrigado, Rafa. Vocês percebem como era muito bem organizado essa questão, né? A partir, né, da implementação do período republicano, né? Essas assembleias eram reuniões, tá? E ela era dividida, né? Era dividida, tinha uma divisão. Então, a Assembleia Centuriata, ela cuidava dessa parte aí militar, né? Se Roma ia participar de algum conflito, de alguma guerra ou não, tá? Então, isso daí é muito importante, essa organização, tá? Isso daí, pessoal, proporcionou, desencadeou, né, ao grande império que Roma foi, né, na história da humanidade. Então, percebam que sempre, isso vale até hoje. Quanto mais nós nos organizarmos, né, maior sucesso, né, no propósito que a gente está buscando, nós vamos ter, né? Então, percebam que Roma era muito bem organizado, tá? E isso daí prevaleceu, né, para se tornar um dos maiores impérios da história da humanidade. Vamos continuar aqui, ó, na Assembleia Tribal, que foi mais uma Posso outra... ler, professor? Pode, Gui. Pode ler. Beleza. Foi mais uma outra divisão, né, dessas assembleias. Pode ir lá, pode começar. Assembleia Tribal. Essa assembleia remetia às origens de Roma, principalmente no período monárquico, quando várias tribos formaram seu reino. Eram 35 tribos, sendo a maioria das regiões do campo. Apenas 4 eram urbanas. As magistraturas inferiores tinham seus magistrados eleitos por essa assembleia. Pode continuar, lê a outra também. Tá. Assembleia Plebeia, também conhecida como Concílio da Plebe, era composta pelos plebeus. Essa assembleia foi criada pelos patrícios com interesses políticos, visto que os plebeus exigiam participação política em Roma, o que vinha causando sérios conflitos sociais. Poderiam criar leis específicas para os plebeus, mas elas teriam ainda de ser aprovadas pelo Senado. Podiam se eleger tribuno e edis. Tá. Então, pessoal, ó, a tribal, lembra bem, sempre quando a gente vai falar, porque nessa época a gente estava numa transição, tá? Lembra daquele período
que tinha o sedentarismo e o nomadismo, né? Então, a gente está passando meio que uma transição do período nomadismo, tá? Onde as pessoas elas não se fixavam, né, em um determinado ponto, né? Esse período aqui, ó, tribal, tá? Foi quando surgiu Roma, né? Roma surgiu por várias tribos, né? Vindas de alguns lugares. E aí, o que acontece? Existiam uma assembleia, uma divisão, né, tribal dessas primeiras tribos, tá? E também uma assembleia posteriormente plebeia, tá? Os plebeus também queriam participar, né, da sociedade. Então, a mais importante aqui era a centuriata, que eles se organizavam, né, ou essas assembleias eram a partir das pessoas mais influentes, tá, que tinham um poder militar, né, se você iria invadir ou não um território, tentar conquistar ou não um território. E a Assembleia Plebeia é a tentativa, né, dessa outra classe social, né, que era menos, né, importantes, né, que era formada por artesãos e pequenos agricultores, tá, de subsistência. Então, eles também queriam, de uma certa forma, participar também dessa sociedade. E implementaram também essa assembleia, tá? Professor! Essa divisão. Oi, Lara. Ô, professor, o Arthur tá tentando entrar na Tá live, bom, só que ele peraí, falou que deixa eu não ver tá. aqui. Vê se deu certo agora. A Mariana também, né? Ele entrou, professor. Obrigado, professor. Pô, imagina. É que eu não tinha prestado atenção, que tinha que te admitir aqui. E depois, Arthur, depois você dá uma olhadinha lá na live, tá? Eu vou colocar no Mundi. Pessoal, ó, então, como eu estava falando para vocês, foi feita essa divisão, então, né, da tribal e da plebeia também, que é uma certa participação dessa outra classe social, né, com essas duas divisões, tribal e plebeia. Tribal, que era composto pelas tribos que iniciaram, né, ou começaram um processo de urbanização, enfim, de aculturação ou de em Roma, tá bom? Quem quer ler agora essa parte de magistratura ou eu leio para vocês? Eu O Alan? quero ler. O Alan? Isso. Pode ler, Alan, então. Ó, página As 218. magistraturas funcionavam como uma forma de poder executivo. Administravam as cidades romanas de acordo com as decisões tomadas nas assembleias e no Senado. Os magistrados eram eleitos nas assembleias e tinham mandatos temporários. Existiam 6 magistraturas: Magistratura. cônsules, pretores, censores, questores, edis e ditadores. Tá, vamos entender isso? Pode continuar, Alan. Lê para mim essa parte aqui do consoles. Consoles, considerada a principal magistratura executiva, as de decisões tomadas principalmente pelo Senado romano. Os 2 cônsules tinham a responsabilidade de comandar o exército e fiscalizar as ações dos outros magistrados. Cabia a eles também convocar o Senado quando ocorressem situações consideradas urgentes. Tá, então percebam bem o nível de organização, né, de Roma, né? As magistraturas, né, um poder executivo. O que era isso? Era quem escolhiam as pessoas que iam administrar as determinadas áreas, né, conforme né, Roma foi crescendo, né, foi ampliando, foi se desenvolvendo, né, a população foi crescendo, as áreas foram sendo ocupadas. E aí, eles foram também desenvolvendo uma melhor organização, né? E aí, foi dividida em consoles, pretores, né? A gente viu aqui que os consoles, né,
é a principal magistratura, tá? Então, quando se fala em magistratura, lembra sempre de poder executivo, tá? A gente tem isso aqui hoje em dia no Brasil, né? O poder executivo, né? Por exemplo, quando você governa um estado que nem São Paulo, por exemplo, a gente vai ter agora, nós vamos ter agora na eleição para prefeito. É só uma alusão, tá, pessoal? Só para vocês poderem entender. Então, vamos lá, o prefeito ele governa sozinho? Não, ele precisa da ajuda de quem? Dos vereadores, Do senador. Da Câmara de Vereadores, das subprefeituras, tá? A subprefeitura, existe a subprefeitura de Santa Amaro, subprefeitura da Capela de Socorro, enfim, das áreas, né, que circundam São Paulo, tá? Então, vamos supor, eu sou o subprefeito aqui da região de Santo Amaro. Aí eu vou chegar para o prefeito e vou expor as necessidades da área, tá? E aí o prefeito vai fazer uma lei, vai viabilizar uma verba, e essa verba vai passar pela Câmara dos Vereadores para ser aprovada ou não. É a mesma coisa, a gente pode fazer uma alusão às magistraturas, tá? Conforme as cidades iam crescendo, foi melhorando essa parte do colegiado, foi ampliando para as regiões, para melhor administração, tá? De Roma nessa época. Percebam que o nível de organização era muito grande, tá, pessoal? Por isso que Roma foi considerada, né? Chegou onde chegou, né? Como um grande império. Quem quer continuar agora aqui, para mim, os pretórios? Cara, fala alguma coisa. Oi? Pessoal, eu vou ler esse restinho aqui, aí a gente vai parar aqui, tá? Eu vou ler aqui até ditadores agora, e aí na próxima aula a gente continua a leitura compartilhada de novo, tá bom? Ó, prestem atenção, por favor. Os pretórios. Esses magistrados tinham a obrigação de aplicar as leis, geralmente elaboradas pelas assembleias e pelo Senado. Censores responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Censores, pessoal, o nível de como a população está crescendo, né? O nível populacional, tá? Então, essas pessoas, né, eram responsáveis para ver a urbanização, o nível populacional da população, eu diria, a densidade demográfica de cada região, como que está acontecendo? Está acontecendo, né? A população está aumentando muito ou não está? Então, os censores eram essas pessoas, tá? Questores, espécie de funcionários públicos que cuidavam das finanças, mais especificamente da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Conforme ia crescendo, né? A cidade ia crescendo, Roma ia se tornando urbanizada, ia ganhando corpo, ia ganhando forma, tá? O dinheiro, né? Como que ia ser direcionado, né? Com a cobrança, pagamento de imposto para Roma. Como que Roma ia investir? Então, tinham os questores, né? Que também cuidava dessa parte, tá? Como que investiu o dinheiro, né? Em obras públicas, construção de estradas, enfim, para ajudar as pessoas, né? A manutenção da cidade. Os edis, em linhas gerais, eram os responsáveis pela ordem social. Tinham a obrigação de zelar os prédios públicos, além de organizar festas populares e religiosas, tá? Então, nessa época aqui, os edis, eles eram as pessoas responsáveis, tá? A zelar, a cuidar dos prédios, né? Cuidar dos prédios públicos. Lembrando que baderna, a pessoa que não respeita as coisas, sempre existiu, tá, pessoal? Em toda a linha, né? Da época aí dos tempos, tá? Pessoas que infringiam a lei, infringem regras, isso daí vem desde os primeiros tempos, das primeiras civilizações. Então, os edis, eles cuidavam, né? Eles, tá acontecendo alguma coisa, alguém está depredando, tá estragando, tá, enfim,
danificando alguma obra pública, né? Aí era isso, os edis eram as pessoas que eram responsáveis por essa parte, para avisar os militares, enfim, e para cuidar que essas leis fossem cumpridas, tá? Os ditadores, em períodos de calamidade, o Senado aprovava um nome de destaque para realizar uma reorganização em Roma. Esses homens tinham poderes limitados e inquestionáveis. Seu poder era válido por 6 meses. Então, ditador é uma pessoa, né, que era escolhida, tá? Um determinado período, né, por 6 meses, né? E o Senado era aprovado pelo Senado, o Senado que escolhia, né, essa pessoa. E ele era responsável ou tinha poder ilimitado. Então, o que ele falava era lei, tá? Ah, eu vou construir uma ponte aqui nesse rio, né? Eu diria assim, né? Ou então vou construir um templo de oração. Então, e o que ele falava era lei, ele tinha um poder ilimitado, tá? Eram os ditadores, tá? Então, pessoal, só rapidinho, que a gente já tá terminando, tá? Eu deixei para vocês, lá na plataforma, algumas atividades. E aonde tem lá aquela parte que tem que eu deixo sempre um anexo, tá? Tem um texto. Leiam um texto que vai ficar mais fácil para vocês responderem as atividades que eu deixei na plataforma, tá? Leiam um texto que vocês vão conseguir responder melhor. Um texto levinho que eu mesmo fiz com um resumo do que eu dei nas atividades, tá bom? Então, hoje, a gente para aqui, ó, na página 219, tá? A gente continua na página 221 na próxima aula, tá bom? Vamos fazer com calma, porque é um assunto importante, né? A gente trata de Roma. Vocês percebem, pessoal, que a principal característica foi a organização política, né? Conforme o tempo vai passando, né? Da monarquia para a república, tá? Os patrícios, o Senado, tá? De Roma, a organização muito, uma coisa muito organizada que levou, né, Roma a esse império que foi, né? E aí, na próxima aula, a gente já vai começar a falar ainda vai falar um pouquinho do período republicano, e depois a gente vai entrar já no império, tá? Que Roma conquistou, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto, quer destacar algum ponto? Guilherme, Rafael, vocês não vão comentar Não, nada hoje? Hoje vocês estão devagares? Hã? Oi, a Lara. Pode falar, Ô, Lara. professor, hoje vai ter algum tipo de atividade? Oi? sim, o professor acabou de falar. Eu não tinha ouvido. Desculpa, eu não entendi a pergunta dela. Não, ela perguntou se vai ter lição. Vai ter lição na Sim. plataforma e vai ter um texto que o professor acabou de pedir para ler. Sim, vai ter. Hoje vai ter, tá? Eu dei uma folguinha para vocês na semana passada, porque era para vocês estudarem para a prova. E eu acho que surtiu efeito, porque a grande maioria foi bem. Parabéns, tá, pessoal? Podia até ser melhor, né? Mas vocês foram bem na prova, eu fico feliz. Muito feliz, aliás. Hoje eu queria... vocês... ficou alguma dúvida? Não? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer destacar nenhum ponto hoje? Não? Hoje não, professor. Não? Tá bom. O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa importante. Bom, enfim. Então, pessoal, semana que vem a gente continua, tá? E é isso aí. Tenha uma boa semana. Não. Lembrei. Essa semana a gente vai fechar o terceiro bimestre, tá? Tem alguns alunos que não fizeram todas as atividades. Lembrando, são 3 notas, tá? A nota bimestral, que é essa prova que vocês fizeram semana passada, aquela avaliação mensal, né, de história, e a nota das atividades. Então, quem tiver feito todas as atividades é 10. Aí a nota vai caindo, tá? Conforme vocês não
não façam, né? Nas datas que eu pedi lá, que eu estipulei que está lá na plataforma. Então, pessoal, eu vou colocar uma lista, eu vou passar para o Thiago uma lista de pendências, mas, de qualquer forma, entram lá na plataforma, verificam se vocês fizeram tudo, tá? Todas as atividades. Quem não fez, faça, tá? É importante, tá bom? Para vocês terem uma nota bacana também de atividade, que é importante. Não são a maioria, tá? Que não fez, é uma pequena parte da sala, mas quem não fez sabe quem é, não precisa estar falando aqui, tá? Mas, no mais, é isso aí. Vou deixar um abraço para vocês e uma ótima semana, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Com Deus. Até a próxima live. Tchau, professor. Até. Tchau, professor. Até a próxima Obrigada, semana. tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.